importa o horário que você está ouvindo aí esse culto. Para você que está aqui na igreja, bom dia, né? Que Deus possa te abençoar e invadir o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Que bom que o Senhor te trouxe aqui. Que bom que nós temos essa oportunidade de nos reunirmos em liberdade para adorar o Senhor. Se você pudesse colocar em pé, vamos orar. Vamos começar esse culto entregando o governo, o domínio, o controle de todas as coisas ao Senhor. Que Ele governe, que Ele reine em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Tu és grande, Tu és o mais importante de todos. Tu és o mais belo entre todos. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o que reina, o Senhor é o que governa, que domina sobre todas as coisas. E nós estamos aqui para louvar o Teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Nós pedimos, fica à vontade. Que a Tua presença possa transformar nossa mente e coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não importa as circunstâncias. Que os nossos olhos possam estar fixados no Senhor. Não importa se os ventos estão soprando forte, se ao redor de nós há fortes ondas, se nós estamos no meio dessa tempestade, não há problema algum, se temos a convicção de que o Senhor está conosco, Pai. Obrigado a Deus por essa certeza que habita no nosso coração. O Senhor nunca nos deixaria só. Nós fazemos menção da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós cremos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, aqui. Em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. A graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vai falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. E Tu és meu. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, e por onde quer me chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer me chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, Senhor, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, e por onde quer me chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Clamarei, e além das ondas olharei, em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós cremos. Vamos buscar a presença do Senhor. Pai, essa canção é uma oração, é um clamor que arde em nosso peito, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha, nos encha com tua glória. Esse domingo nós dedicamos para o Senhor, esse dia é teu, a nossa vida é tua, tudo, ó Deus, que o Senhor está fazendo, nós concordamos, estamos alinhados com o seu propósito, confiamos completamente que as nossas vidas foram entregues ao Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, nos livrado, nos guardado. Pai, eu quero apresentar diante do seu altar também, aqueles queridos da minha família, que estão enfermos, da igreja que estão enfermos, que conhecem pessoas enfermas, seja por pandemia de coronavírus, seja qualquer outra enfermidade, todo sentimento, ó Deus, de depressão, que o Senhor venha tirar agora com a tua própria mão. Nós cobrimos esse povo, ó Deus, para que sejam curados, transformados, salvos e libertos, que o Senhor invada, ó Deus, de uma forma santa e sobrenatural, cada lugar de hospital, cada lugar, ó Deus, aonde, cada leito onde estão internados, aqueles que o Senhor tem um propósito, vá visitar, ó Deus, haja de uma forma santa nesse lugar, curando
curando, visitando também aqueles que trabalham, aqueles que estão lidando e sendo ferramentas do Senhor para esse tempo de cura, para esse tempo de cuidados, desse tempo, ó Deus, que o Senhor venha liberar o teu favor. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos pedir, aumenta a nossa comunhão com o Senhor. Permita-nos aumentar a nossa comunhão com o Senhor. Dá-nos força, coragem, dá-nos fé para te buscar e te encontrar, para, ó Deus, sacrificar para o teu louvor, para a tua glória. Pai, no teu nome, ó Senhor, no teu nome, dá-nos força, sabedoria, inteligência e entendimento para aumentar a comunhão entre nós, entre a tua igreja, entre o teu corpo nessa terra. Que o Senhor abençoe a nossa união, que o Senhor abençoe a nossa unidade, que o Senhor abençoe, Pai, abençoe, em nome de Jesus. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesse papel, ó Deus, que nós temos em teu reino, de ser esses agentes, desses cristãos na face dessa terra, promovendo transformação e mudança segundo o seu propósito. É o que nós pedimos em nome de Jesus essa manhã, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus, aleluia, glória a Jesus, amém, amém. Você foi abençoado? Então pode tomar o seu lugar. Eu vou pedir para que as crianças já se retirem. Hoje nós temos uma atividade muito especial para as crianças. Elas estão meio alvoroçadas. A tia Poli vai estar ministrando para elas um teatro, alguma coisa bem especial para as crianças. E nós estaremos aqui continuando o nosso propósito no reino de Deus e aquilo que Deus colocou em nosso coração, de durante o mês de outubro nós ministrarmos sobre comunhão, sobre koinonia, porque esse tem sido algo que Deus tem queimado em nosso coração, né? Domingo passado nós ministramos nos 2 cultos sobre esse tema, o sacrifício da comunhão, aquele sacrifício levítico que foi estabelecido por Deus através da vida de Moisés, que aqueles filhos de Deus que quisessem restaurar a comunhão com Deus e que quisessem também ser gratos por aquilo que Deus estivesse fazendo na sua comunhão com Ele, ofereceriam um sacrifício, e esse sacrifício seria o sacrifício de comunhão. E é muito lindo os ensinamentos contidos no sacrifício de comunhão ou no sacrifício de paz, porque ali nós vemos que a salvação é gratuita, o que Deus faz é tudo de graça, mas a comunhão sempre terá um preço. Nós sempre teremos que pagar um preço, nós sempre teremos que fazer algum tipo de sacrifício, seja para ter relacionamento com Deus mais profundo, ou seja para ter relacionamento com os irmãos, amém? Vai ser uma constante busca por sacrificar para poder estar perto, estar junto, para poder desenvolver amizades, para poder desenvolver melhores relacionamentos. Então, nós vamos dar o próximo passo hoje. Hoje será a segunda ministração sobre koinonia e sobre comunhão, crendo que Deus irá aumentar essa porção em nossas vidas, que Deus irá derramar esse favor nas nossas vidas, amém? E você que está em casa, também peço para que você preste atenção, deixe o Senhor ministrar aí no seu coração essa palavra que é rica e poderosa, em nome de Jesus. Koinonia, comunhão, lembrando que desde 1º de janeiro nós estamos tratando ou buscando a Deus sobre esse tema e temos aprendido demais naquilo que o Senhor Deus está ministrando. 2020, ano profético da koinonia, que koinonia no sentido original é a profunda comunhão, relacionamento profundo, amém? Então, o nosso mascote da koinonia desse ano, o Senhor K, e o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é honra, o princípio da comunhão, honra como o princípio da nossa comunhão. E sempre que eu falar isso, irmãos, é muito fácil você fazer a ponte sobre a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os outros, amém?
Nós entendemos que a palavra de Deus nos dá ferramentas sempre pensando em restaurar a nossa comunhão com Deus, que foi aí o sacrifício de Cristo, e restaurar a nossa comunhão com os irmãos, com a igreja de Cristo e com as pessoas. Esse é o propósito de Deus, tá? Então eu não vou ficar explicando todas as horas. Tudo que eu falar aqui, você aplica aí na sua vida, para como está a sua vida com Deus, em comunhão com Deus, e como está a sua vida em comunhão com as outras pessoas e com os outros. O primeiro princípio da comunhão está em Êxodo, capítulo 20. Ali nos mandamentos, Moisés começa a gerar isso. Nós vamos ler esse texto, o primeiro texto bíblico, depois nós vamos orar para que Deus nos instrua, amém? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós lemos aqui uma porção da tua palavra e nós precisamos tanto do teu Espírito para nos ensinar, para nos instruir, para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer gerar em maior comunhão, relacionamento e intimidade, tanto com o Senhor, quanto com a igreja e com os filhos do Senhor sobre a face da terra. Dá-nos olhos para ver aquilo que o Senhor quer que vejamos, dá-nos ouvidos espirituais para ouvir e um coração inclinado para obedecer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Êxodo 20... deixa claro que dentro dos 10 mandamentos, um dos mandamentos, honrar o pai e a mãe, tinha um grande propósito, e depois vai ser ministrado dizendo que esse foi o primeiro mandamento com promessa. Então, o mandamento que traz uma consequência de bênção, ele é baseado na honra. Então, quando você honra teu pai e tua mãe, aquilo gera uma consequência de bênção na sua vida. E a bênção maior de todas é ter uma vida longa, e uma vida longa não só 100 e poucos anos. A vida longa é você viver uma vida longa com felicidade, com prazer, com alegrias, lógico, com dificuldades e problemas, mas sendo sustentado, sendo suprido, vendo seus filhos, vendo seus netos, vendo seus bisnetos. Isso seria o maior de todas as bênçãos possíveis para nós. E tudo isso está atrelado a um modo que nos relacionamos com os nossos pais. Está atrelado ao modo que nós vemos e reconhecemos os nossos pais. E esse mandamento se torna tão fundamental e tão base para nós, porque entendia-se que, se você não conseguir honrar o seu pai e a sua mãe, que te trouxeram ao mundo, que te deram vida, te sustentaram até uma certa idade, como você vai poder honrar a Deus, que seria o teu pai que você não vê, e como você vai poder honrar outras pessoas que te deram ou agiram de forma muito menor com você e sacrificaram muito menos pela sua existência. Então o princípio fundamental é, quando você aprende ou exercita o sacrifício da honra contínua aos pais, você estará habilitado e capacitado para honrar a Deus, família, irmãos e amigos. Porque é do mais fácil para o mais difícil. Jesus vai subir isso lá para frente, você lembra, né? Que ele vai falar agora que o princípio da honra tem que ser aplicado até com inimigos. Mas vamos começar fácil. Em Êxodo, o princípio da honra era com família, com pai e mãe, que nós amamos naturalmente. Mas sabemos que algumas pessoas falham nisso e sofrem as consequências disso. Mas o princípio é sempre o da honra. Eu reservei aqui um livro que eu li, né? Do Dennis Silk, que chama Cultura de Honra, e ele diz assim: reconhecer com exatidão quem as pessoas são, nos posicionará para dar a elas o que merecem, e para receber o presente de quem elas são em nossas vidas. Ele deixa claro, eu vou pôr óculos, irmãos, porque eu estou tendo dificuldade já, estou ficando velho, estou tendo dificuldade para ler as letrinhas mais longe. Imagina você, e nem sei se você está enxergando, mas eu tentei colocar o máximo possível. Esse ensinamento que ele traz para nós, é fundamental, que a honra está baseada no reconhecimento. Fazer o exercício, o sacrifício de reconhecer o outro,
não superficial ou de qualquer modo, mas reconhecer o outro de uma forma mais profunda. O primeiro reconhecimento, então, é reconhecer a Deus. Como que eu posso honrar a Deus, meus irmãos? Eu honro a Deus quando eu reconheço quem Deus é. E eu honro a Deus quando eu reconheço os atributos de Deus. Porque Deus é eterno. Porque Deus é criador. Porque Deus é bom. Porque Deus é amor. Então, quando eu verdadeiramente reconheço, eu não estou falando aqui palavras da boca para fora. Reconhecimento não é você simplesmente citar. Reconhecimento é você agir segundo aquilo que você crê ou reconhece na vida do outro, ou até mesmo da vida de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, o primeiro princípio é reconhecimento. E esse reconhecimento parte de como você reconhece a Deus. Porque a maneira que você reconhece Deus como Ele é a maneira que vai pautar o seu relacionamento honroso na casa de Deus, aonde Ele está. Amém? Então, se eu reconheço que Ele é bom, eu na casa dEle sei, e na minha vida com Ele sei, que tudo que Ele faz é bom, mesmo que eu esteja sentindo que seja ruim, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que esteja doendo o que Ele está permitindo que aconteça na minha vida, o final será bom, porque essa é a natureza dEle, e Ele não muda. Ele não pode ser bom comigo hoje e mal comigo amanhã. Eu sou assim. A Bíblia fala: vós sendo maus, dão bons presentes aos seus filhos. Mas Deus então, sendo bom, Ele o que fará para aqueles que são dEle? Então, eu e você temos dias que agimos com um coração bom e temos dias que agimos com maldade. Mas Deus, Ele não tem sombra e nem variação. Ele é sempre eternamente bom. Amém? Então o nosso relacionamento com Ele é baseado na bondade de Deus. E é baseado no amor de Deus. O amor ainda assim é mais profundo do que a bondade. Porque o amor de Deus nos faz repreender, sermos repreendidos por Deus. A Bíblia fala que todo aquele que Ele recebe por filho, Ele o açoita antes. Ele tem que ensinar, discipliná-lo para que ele se posicione corretamente na casa ou no seu relacionamento com Deus. Isso serve também, dizendo o apóstolo Paulo: vocês, pais, corrigem os seus filhos, porque a demonstração de amor está na correção, não na falta de correção. Na verdade, a falta de correção é dizer para o outro, para o nosso filho, que ele é insignificante, que nós não nos importamos com tal situação ou pessoa. Então, se Deus nos corrige, se Deus nos exorta, é porque Ele nos ama. Esse reconhecimento precisa estar claro. Outro reconhecimento importante: eu preciso reconhecer que Deus é uma pessoa. Deus não é uma força, não é uma energia, Deus não é uma coisa, Deus não é um conceito, Deus não é um pensamento, Deus não é uma filosofia. Deus é uma pessoa, e eu preciso me relacionar com Ele como sendo uma pessoa. Uma pessoa que ama, como eu disse, uma pessoa que é boa, uma pessoa que se relaciona em permitir ser tocado, uma pessoa que fala e que nos escuta, uma pessoa que age diretamente em nossa vida, que não está com as mãos travadas, nem com o ouvido agravado para não ouvir, pelo contrário, está sempre disposto e agindo em nosso favor e em nosso lugar. Isso é um modo que honramos a Deus. E por saber que Deus é uma pessoa e que Deus tem todos esses atributos, nós fazemos tudo o que fazemos. Amém? Sim ou não? Porque sabemos que Ele está nos vendo, não só nos vendo, mas Ele está agindo em nós, e não só em nós, também através de nós. Isso o honra. Então nós colocamos a nossa fé nele, isso o honra. Nós colocamos nossas orações nele, isso o honra. E o nosso relacionamento com Deus é baseado nesse princípio de honra do reconhecimento. Reconhecer a identidade das pessoas. Depois que eu reconheci quem Deus é,
o próximo passo é preciso reconhecer aqueles em sua identidade que foram criados por Ele. Êxodo 20:12 deixa claro: honrar o teu pai e tua mãe vai trazer consequências e bênçãos na proporcionalidade de você honrar o próprio Deus diretamente. E esse texto coloca pai e mãe como uma identidade de propósito, e não colocando pessoa específica. Isso é muito importante você saber. O pai, ser pai, é um propósito de existência para muitos. Mãe é um propósito. Não é o que a pessoa está fazendo, não é o que a pessoa está sentindo, é o que a pessoa se tornou. A partir do momento que você foi pai, você nunca mais vai deixar de ser pai. Ah, mas e se eu perder meu filho? Você continua sendo pai, você foi mudado, transformado pela paternidade. Então a Bíblia fala aqui que o seu título de pai representa a sua identidade, quem você é. O seu título de mãe representa a sua identidade, quem você é. Então eu tenho que honrar pai e mãe pelo ofício que eles exercem em nossa vida. Não sei se vocês estão entendendo a influência, a autoridade deles sobre nós. Porque eu não estou honrando a Luciene e o Renato, dando um exemplo das minhas filhas. Elas estão honrando, independente da Luciene e do Renato, elas estão honrando a paternidade e a maternidade. A paternidade e a maternidade é algo sagrado, consagrado pelo Senhor. Por isso que a igreja se posiciona muito contra o assassinato de bebês na barriga. Porque independente do como foi concebido aquela pessoa, pode ter sido por um tipo de violência, um acidente, o que for, ela alterou a vida daqueles dois que a geraram, dando a eles capacidade de pai e mãe. E Deus estabelece que a bênção está no pai e mãe, no ser pai e no ser mãe. A honra está ali. Ah, mas eu sou uma pessoa má, e o meu filho me honra. Quando o meu filho me honra, ele não está honrando quem eu sou, a minha identidade pessoal. Ele está honrando a minha paternidade sobre ele. Vocês entendem isso? É a autoridade que libera a honra e o poder da honra e da comunhão. Isso é muito importante, isso serve para a mãe. Eu não sei se eu fui bem claro, mas espero que vocês tenham entendido. Então, quando eu quero me relacionar bem com meus pais, nem que ele beba, meu pai fuma, meu pai xinga, meu pai fala palavrão, minha mãe grita, minha mãe fica brava, minha mãe xinga, fala palavrão, não importa, eles precisam ser honrados porque são pais, que está acima das ações naturais dele, e Deus promete essas bênçãos. E Mateus capítulo 10, o Senhor continua conectando, dizendo como é importante a honra para continuarmos em comunhão. Quem recebe vocês, próprio Jesus Cristo falando em sua palavra, quem recebe você, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10:40. Então Jesus traça um plano, uma linha de raciocínio de honra. Se você recebe a mim, você já está sendo de uma forma abençoado pela minha presença, mas você também recebe aquele que me enviou. Eu sou um embaixador, eu sou um representante. Então, quando você recebe a Cristo, você recebeu a Cristo, o Espírito Santo e o Deus, e nós cremos que é o mesmo Deus, amém, meus irmãos? Beleza. Aí ele estabelece isso agora para o próximo nível. Quem recebe um profeta, ah, mas esse profeta é um profeta mais ou menos, esse profeta, eu nem gosto desse tipo de pregação desse profeta. Ele está falando que quem recebe a pessoa do profeta, ou quem recebe o profeta? A unção, o título, quando o Senhor está estabelecendo paternidade, agora ele está estabelecendo que a honra mora na unção da pessoa, aquilo que ela foi designada por Deus. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, independente se ele é um bom profeta, tá? Mas você recebe, se ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, não do
profeta. Isso é muito importante. Em todas as versões você vai achar que a recompensa não vai vir do profeta, mas de profeta. Por quê? Porque o profeta pode ser um mau profeta. O profeta pode ser uma pessoa com suas falhas, seus pecados. Ele pode até estar desconectado do princípio dele. Mas porque ele tem essa unção profética, quando você respeita a unção profética, você recebe a recompensa profética sobre a tua vida. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Então olha como que a comunhão vai sendo construída. Eu reconheço primeiro a Deus, depois eu reconheço meus pais, agora eu começo a reconhecer aqueles que Deus foi trabalhando em suas vidas e foi derramando a sua unção. E eu vou tendo comunhão com profetas, com justos e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, isso aqui é importante. Então é profetas, justos, discípulos. E quando eu reconheço que cada um é pequenino, nem tem a unção profética, nem tem a unção pastoral, nem tem a unção, mas porque é um discípulo de Cristo, e eu dou, claro que isso aqui Cristo foi bem simbólico, eu dou nem que for um copo de água, eu promovo para ele um dia de conforto, um alívio, um suprimento, também serei recompensado. E qual é a recompensa que tem? Tanto na honra, quanto no receber, no reconhecer Cristo, os profetas, pastores, apóstolos e mestres, justos e discípulos de Cristo. A recompensa é a comunhão. Quando você faz alguma coisa para alguém, gera no cérebro humano o conceito de reciprocidade. E eu estudando marketing, esse gatilho de reciprocidade é muito usado. Recebe aqui um presente, vem buscar aqui, a Luciene adora fazer parte desse gatilho e eu também gosto. Vem buscar aqui no Boticário uma amostra grátis. Ela sai, vai lá para o shopping, a amostra grátis é gratuita, mas é 12 de estacionamento, não sei quanto de gasolina. Resumindo, essa amostra grátis custou uma fortuna. Mas, chega lá na loja, ele aproveita e fala, já que você está levando esse creme, que é maravilhoso, que você fez, que tal a linha Plus dele? Você pode levar o kit, porque o tratamento então ficará completo. E você fala, nossa, eles me deram de graça, eu preciso retribuir. Então o marketing usa o gatilho de reciprocidade, sabendo que natural do homem, do ser humano, querer retribuir aquilo que recebeu. Certo? Então Jesus está falando, se você der, se você agir com essas pessoas, se você investir, semear, suprir, o que for na vida dessas pessoas, por reconhecer quem elas são, naturalmente haverá recompensa, haverá gratidão e a reciprocidade. Qual é a minha e a sua dificuldade muitas vezes de receber algumas coisas no reino? Porque talvez não reconhecemos, e o modo de mostrar que não estamos reconhecendo justamente se torna esse, de não estarmos semeando ou fazendo nada diretamente para pessoas como essas que Deus colocou em nossa vida. Faça para um desses pequeninos, meus discípulos, que você vai estar recebendo os líderes, a Cristo e a Deus, tudo diretamente ao fazer para qualquer um. Então, isso estabelece um princípio fundamental de honrar todos uns aos outros, fortalecendo a comunhão, honrando os nossos relacionamentos. Isso aqui é muito importante. Quando eu entendo que há um valor, uma recompensa poderosa na comunhão, e essa recompensa ela só é liberada depois que eu tenho o verdadeiro reconhecimento do outro, e eu começo a me comportar em resposta àquilo que eu vejo na vida do outro. Então eu preciso ver o outro corretamente.
Irmãos, nós estamos com problemas gravíssimos do reconhecimento do outro. Por quê? A coisificação humana, que veio de uma forma tão intensa por essa transformação digital, fez com que o outro ser se torne somente mais uma foto, mais uma imagem. Todas as vezes que você rola para cima, ou curte, ou faz o que for, você não está reconhecendo algo na vida do outro, você está assistindo o outro. Então, se ele está sofrendo, se ele está feliz, se ele está abatido, se ele está cansado, não te faz diferença nenhuma. Porque nosso cérebro humano não foi projetado, não evoluiu ainda a quantidade de capacidade, a capacidade para lidar com tantos estímulos como temos tido. Então, você lembra que eu fiz um curso sobre pornografia, não para fazer pornografia, eu fiz um curso que coloquei na nossa plataforma sobre libertação de pornografia, e a doutora que ministrou esse curso foi fantástica, eu aprendi demais. Ela disse que a pornografia é pior do que o crack, porque causa vício em primeiro lugar, mas em segundo porque deforma o cérebro humano, porque o cérebro humano passa a ver o outro ser humano como objeto do seu próprio prazer. Você entende que por ver muita pornografia isso te transforma, ou transforma a pessoa que tem esse hábito, e todas as pessoas ela começa a ver com esse tipo de olhar? E o que ela reconhece no outro? O corpo físico, o prazer. Já imagina outra pessoa sem roupa, já imagina tendo relações com aquela outra pessoa. Então ela está conversando aqui e o cérebro dela está enchendo ela de informações contrárias ao que está acontecendo no presente. Por quê? Porque essa pessoa está usando outras pessoas como objeto próprio. Isso acontece com a pornografia, mas isso acontece com as mídias sociais, isso acontece com a falta de empatia, a falta de reconhecimento do outro como o outro sendo uma pessoa. E como que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós somos filhos da luz. Efésios 5:8, porque noutro tempo erais trevas. Tudo bem, antes de Deus, antes de Cristo, antes do reino se manifestar, nós éramos em trevas, estávamos numa plena escuridão, fazendo só besteira. Mas agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Claro que filhos da luz não tem a ver com nascer da luz, ou eu sou fóton, não é disso que fala filho da luz. Filho da luz é, você tem um comportamento honroso de andar em clareza, em verdade, porque você é filho da verdade, você é filho de Deus, amém meus irmãos? Então eu preciso reconhecer que o meu irmão, ele não está querendo me enganar, ele não está querendo me roubar, ele não está querendo se aproveitar de mim, ele é um filho da luz, ele anda na luz. Se ele quiser fazer alguma coisa assim, ele vai falar, sim ou não? Pelo menos deveria. Eu estou querendo me relacionar com você porque eu estou interessado que você um dia arrume um emprego para mim. Estou me relacionando com você porque você um dia pode me ajudar a fazer alguma coisa. Seria andar literalmente bem na luz. Não, filhos da luz é aqueles que se relacionam com o outro porque entende que eles são nascidos da verdade, são filhos de Deus, são verdadeiros, são honestos, são sinceros. Vão errar, vão falhar, tem falhas, tem problemas, claro que tem, mas eles são filhos da luz e estão buscando clareza em sua vida e no seu reconhecimento de quem Deus é. João 12:36, enquanto tendes luz, quando você tem luz, crede na luz para que sejam filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e retirando-se, escondeu-se deles. Então Jesus Cristo fala, a partir do momento que você começa a crer, devido à luz ter penetrado em teu coração, você passa a viver como filho da luz.
Então como que eu vejo o meu irmão, a minha irmã? Eu vejo como alguém competindo comigo? Eu vejo como alguém buscando as mesmas coisas que eu tenho? Não, eu vejo o meu irmão como aquele que responde à luz que do Senhor tem operado na vida dele. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso reconhecer a sabedoria, a inteligência, a unção, a graça, literalmente a alegria, o amor, a beleza. Eu preciso reconhecer isso nos meus irmãos, para eu poder ter profunda comunhão com Ele. Eu preciso ver os filhos da luz como filhos da luz, e não ter medo, e não se afastar, e não procurar se armar. Qualquer pessoa que chega perto de você, não, essa daqui vai me trair, essa daqui vai me abandonar, essa daqui quer meu mal, essa daqui me elogia pela frente, mas me arrebenta pelas costas, essa daqui é falsa. Meu Deus! Aqui na casa de Deus, no reino de Deus, isso não pode ser aceito. Eu preciso entender que quem está chegando perto de mim são filhos da luz. Isso é um princípio de honra. Eu preciso honrar essa luz que está dentro do meu irmão. Eu preciso entender que a clareza é aquela luz que foi chamado de língua de fogo em Atos dos Apóstolos. Língua de fogo porque não era fogo, mas era uma claridão, uma luz forte e poderosa do Espírito Santo descendo sobre todos os discípulos de Cristo. A luz tão intensa, tão forte pela pessoa do Espírito Santo se manifestou, não que ele seja a luz, amém? Mas ele leva simbolicamente a expressão da luz, da luminosidade, da inteligência, do entendimento, da sabedoria. Então quando somos cheios do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã são cheios do Espírito Santo, são cheios de verdade, são cheios de luz, são cheios de clareza, não tem trevas, não tem enganação, não tem mentira. Eu preciso reconhecer isso. Outra forma, que é uma questão profunda de honra, é que somos filhos livres. Então primeiro, quando eu me relaciono com você, eu preciso entender que há uma luz de Deus na sua vida, e que o que você faz, o que eu estou falando, tem um grande valor para mim. Isso nos conecta, isso nos une, e eu preciso reconhecer isso constantemente. Mas o segundo ponto que eu preciso reconhecer também, é que vocês, assim como eu, nós somos filhos livres. Livres. Eu reconheço, eu te honro quando eu respeito a tua liberdade. Quantas vezes nós vemos, em nome de Cristo e da religião, a prisão no meio do povo de Deus? Olha o que Cristo diz, e isso nos baseia quem somos e como são os nossos relacionamentos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente significa confirmado de verdade, é assim, eu garanto, verdadeiramente sereis livres. Você será livre em tudo. Então eu não vou querer te dominar, não vou querer te controlar, não vou querer te manipular, meu irmão e minha irmã. Eu quero respeitar a sua liberdade na qual Cristo te deu, tanto de escolha, até mesmo para pecar, porque Deus faz isso comigo e com você. Tem algumas pessoas que não suportam isso, esse entendimento teológico que nós temos, mas eu creio que quando Cristo me libertou, Ele me libertou até mesmo para pecar. Ele me deu escolha. Antes eu não tinha escolha, eu era pecador e pecava por uma imposição, seja de satanismo, seja de maldição, seja por ignorância. Mas então eu conhecia Cristo, fui liberto e comecei a conhecer os pecados, e de alguma forma Ele me deu condições e escolhas. Renato, agora que você já sabe, que você tem esse Espírito agindo, que você tem sido convencido dos seus erros e falhas, agora você só vai pecar se você quiser. Ele não remove a opção de pecar. Isso Ele deixou bem claro no Éden. Quando Ele coloca Adão no Éden, Ele não removeu a oportunidade, a opção de Adão poder pecar. Ele deixa a árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, no meio do Éden. Aonde que Adão fosse olhar, ele ia ver a árvore lá, e aquela árvore tentadora, bonita, deliciosa e gostosa, falaria todo dia para ele, com a voz das trevas e de Satanás: não tem problema, coma-me e terás conhecimento do bem e do mal.
Então Deus, em sua beleza, nos deu tanta liberdade, que nos libertou para dar a opção de pecar ou não. Ele nos encheu do Espírito Santo para devolver essa liberdade. Só que quando nós estamos em alguns relacionamentos, são relacionamentos que sufoca, que comprime, que constrange e que prende. Seja casamento, quando o casamento é aprisionador, é porque as pessoas não estão honrando umas às outras. A liberdade no seu casamento precisa ser algo respeitado, amado e honrado, para que tenha profunda comunhão. Mas você dando liberdade no seu casamento, você removerá a opção da pessoa pecar ou falhar? Não. Você prendendo, aprisionando a outra pessoa no casamento, você removerá a opção dessa pessoa te trair? Não. Mas o princípio da honra lhe diz que você é livre até para me trair. Você é livre até para me prejudicar. E eu vou respeitar a tua liberdade. E essa intencionalidade de Cristo nos dar tanta liberdade é o que Ele demonstrou como honra dos filhos de Deus. Para ter comunhão com você, Ele precisou respeitar e proteger sua liberdade, para que você pudesse escolher por Ele ou não. A partir do momento que você teve uma experiência, o Espírito Santo visitou você e te convenceu, e libertou você. Você foi liberto do Satanás que estava agindo e tal, e aí você viveu uma grande experiência de encontro com Deus. A partir daquele momento, a presença dele se tornou opcional, não obrigatória na tua vida. Ele te salvou, mas ele colocou a essência sacrificial para você ter comunhão profunda com ele, dizendo: olha, as coisas aqui são gratuitas, mas vai te custar um preço alto a pagar. Se você quiser ter comunhão, ter relacionamento com Deus, você vai ter que sacrificar muitas coisas. Isso não é ausência de liberdade, é capacidade de tomar decisão. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a gente terminar. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Essa outra referência: se somos filhos da luz, agora também somos filhos da livre. Somos filhos livres. Se eu quero ter comunhão com você, se eu desejo ter comunhão com você, eu preciso respeitar, honrar a sua liberdade de não querer estar comigo. Poxa, ele é meu amigo, eu estou passando, estou fazendo o que for, e essa pessoa não está comigo, então ela não é mais minha amiga. Que liberdade é essa? Que amizade estranha é essa daí? Que a pessoa não tem escolha de não querer estar com você. Pelo contrário, se ela é sua amiga, você fala: ó, tem isso acontecendo, mas você é livre para não fazer, você é livre para não vir. Eu vou fazer minha festa de aniversário, você é livre para não estar aqui. Se eu não for, essa pessoa vai ficar brava comigo, vai ficar chateada e vai deixar de ser minha amizade. Isso é liberdade? Não. Se ela não vier, eu a respeito, entendo, eu sei que ela é o filho da luz, da verdade, e ela só não viria se ela tivesse algo que a impossibilitasse ela de estar. Porque eu confio, eu acredito e descanso em nossa amizade, que é maior do que ficar provando constantemente um ao outro que ama, que respeita ou que reconhece. Amém? Então, ao mesmo tempo que eu preciso agir constantemente, eu não preciso ser imposto. Isso não pode ser impositivo, porque senão aquela amizade acaba se tornando não mais uma amizade, acaba se tornando um contrato, uma obrigatoriedade, acaba se tornando um peso a ser carregado. E nós sabemos que tanto casamento, quanto amizade, como relacionamento com Deus, tem o seu sacrifício que deve ser feito sempre por amor e nunca por obrigação. Os sacrifícios obrigatórios foram removidos pela presença e do derramar do Espírito Santo sobre toda a terra. Agora, nenhum sacrifício mais é obrigatório,
todo sacrifício é por honra e por amor. Todo sacrifício para Deus é uma resposta, e nunca é uma ação de mover a Deus e convencer Deus. O sacrifício que nós fazemos para Deus é porque amamos a Deus. Sacrificamos dízimos e ofertas porque antes recebemos dele, a palavra do Senhor diz. Fazemos o que podemos fazer para Deus porque antes Ele nos deu, seja o que for, seja vida, seja saúde, seja recursos, seja amigos, tudo que estamos dispostos a dar, antes temos, e esse que temos, só temos porque Deus nos deu. O objetivo do nosso sacrifício não é convencer, atrair ou trazer, ou conquistar algo de Deus. Tudo já foi conquistado. Então o objetivo de eu sacrificar alguma coisa pelo meu amor, pela minha esposa, pela minha amizade, não é para conquistar essa amizade, mas é porque tem sido valiosa para mim, eu dou uma resposta a essa amizade. Não tem moeda de troca, não tem prostituição. Prostituição no sentido de, se você fizer isso para mim, eu faço para você. Talvez você não vai dar dinheiro, mas você vai cobrar favores, você vai cobrar comportamentos, você vai cobrar coisas. Isso é contrário ao princípio estabelecido da comunhão. Então por que a igreja, o reino de Deus, as pessoas no mundo estão com tantas dificuldades de ter amigos, de ter intimidade com Deus, se relacionar com Deus? Porque os princípios que têm regido os relacionamentos são princípios caídos, são princípios de troca, barganha, comércio e prostituição, mesmo na própria igreja de Cristo. Autopromoção, busca de reconhecimento, aplausos, em resposta a algo que se faz. Cristo condenou isso veementemente, mas ainda assim, os nossos relacionamentos são muito baseados nisso. Então quando eu estou disposto a viver por honra, quando eu estou disposto a viver por honra, eu estou disposto a honrar o que o outro tem. Eu faço elogios, eu reconheço, eu amo, eu respondo, eu dou. Por quê? Porque eu vejo no outro algo. Dennis Silk vai falar que honra é reconhecer o tesouro que há no outro. Honra não é você reconhecer o tesouro somente que você é, porque tem gente que se acha maravilhoso, e deve se achar mesmo, mas a honra de verdade, que traz profunda comunhão, é quando você reconhece o tesouro no outro. E aqui eu encerro justamente com esse ponto, onde há uma enorme dificuldade de reconhecimento, justamente porque os nossos olhos são treinados para ver o mal. Reconhecer tesouros, elogios, será sempre uma atividade ativa e o exercício a fazer. Reconhecer erros, falhas, o feio na vida do outro é sempre automático. Uma pessoa que vive no automático, ela vê sempre o pior do outro. Uma pessoa que vive no princípio de honra, ela sempre vê o tesouro do outro. Só que o tesouro geralmente está mais oculto, está mais escondido do que a falha. Geralmente a falha é mais visível, salta aos nossos olhos. Olha o tamanho da orelha, a orelha já, plaf, a pessoa nem abriu a boca, de longe você já viu a orelha, lá. Esse é o meu caso. A pessoa fala, prazer orelha, quer dizer, Renato, tudo bem? Bom te conhecer. Então a pessoa, olha os dentes tortos. Você não tem como aquilo acontece automático. Meu Deus, que pessoa feia. Tem que avisar ao entrar no lugar, porque assusta a gente. O feio, o estranho, o grande, o desproporcional salta aos nossos olhos, e é a primeira coisa que a gente vê. E o princípio que desonra é quando a gente age por aquilo que é a primeira impressão, ou até mesmo o pré-julgamento, porque é só baseado naquilo que nós vimos por cima.
Só que o tesouro geralmente não fica exposto assim na vida das pessoas. O tesouro exige reconhecimento. Nossa, essa pessoa é orelhuda, mas ela é tão sábia. Essa pessoa tem os dentes assim, mas ela é tão solícita, tudo ela está se colocando à disposição, como ela é valiosa, como ela é querida, como ela é importante para nós. Essa pessoa às vezes fala muito, é um pouco chata de ficar falando o tempo todo, mas olha como ela é generosa, olha como ela é amiga, como ela é companheira ou companheiro, o que for, a pessoa em si. Então você percebe que o que incomoda, o que é estranho, o que é feio, vai ser automático. E tem pessoas que se relacionam só por isso, só pela imposição automática. E por que isso é automático? A ciência vai explicar que é o sentido de sobrevivência humana, que identifica primeiro o perigo, o mal, para a autoproteção. Então nosso cérebro é treinado para pensar muito pouco para identificar o mal e o perigo, para que ele possa responder e garantir a sobrevivência da espécie, sim ou não? Então quando agimos pela primeira impressão, nós estamos agindo como animais, respondendo somente à parte cerebral e química. Quando estamos procurando o tesouro do outro, nós estamos agindo como filhos e filhas de Deus, humanos e cheios da graça de Deus. Não é a primeira impressão que você vai ter o tesouro de ninguém. Você vai ter que caminhar, você vai ter que conversar, você vai ter que se interessar pela história do outro, sentar na mesa com ele e parar de falar de você e perguntar sobre ele, qual é a tua história, o que você está vivendo, como você está fazendo isso, quais as suas experiências com Deus e na sua família e tal. É ali que você vai cavando, é ali que você vai encontrar o verdadeiro tesouro de cada um. Então o princípio da comunhão é o princípio que flui através da honra. E honra é um sacrifício. Honrar será um sacrifício. Honrar o seu marido, honrar seus pais, honrar a tua igreja, honrar os seus pastores, honrar as tuas amizades, será um grande sacrifício. Mas o Senhor te chama a honrar. O Senhor te chama porque você é um filho de Deus honrado. Amém? Você poderia fechar seus olhos por um instante, por favor? Mas como eu falei sobre liberdade, se você quiser, você não precisa fechar os olhos, tá bom? Você é livre. Mas eu vou pedir para que você feche os olhos, só para que você tenha uma atenção maior, voltada para as coisas que foram ditas aqui e o seu papel em tudo isso. Talvez você está querendo ser honrada, ser honrado. Tudo isso que eu falei, você só apontou para os erros dos outros. Talvez você falou, ó, tá vendo, ó, esse pastor, ou essa pessoa, o meu marido, a minha esposa não está me honrando, ó. Olha só. Se você ficou o tempo todo com esse pensamento, você perdeu a oportunidade de saber que Deus queria falar com você, não sobre o que estão fazendo com você, mas sobre o que você fará a partir de agora em relação a Deus e ao próximo. Como você pode responder à honra que Deus te deu? Cristo te deu liberdade, o que você está fazendo com a sua liberdade? Cristo te deu, reconheceu você e te encheu de sabedoria, inteligência e de luz, o que você está fazendo com tudo isso? Cristo te encheu de amigos, Cristo te encheu com uma família numerosa, Cristo te abençoou com um lar,